Olá, essa é a nossa devocional de número 56. Hoje nós vamos estudar Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 17. Diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então essa é a leitura de hoje, né? Bom, fazer uma pequena introdução a esse tema, né, para podermos nos contextualizar, né, com essa passagem. E o Império Romano tinha uma religião que era a adoração a César, né, na época de Paulo, mas os judeus eram isentos, né, de adorar, porque o Império Romano não queria que por motivos como esses houvessem revoltas e revoluções por parte dos judeus. Então, eles eram permitidos, né, a adorar ao Deus de Israel. Também eles eram isentos, né, dos serviços militares, né? Então, nem seguir a religião do império, nem servir ao império no serviço militar. E também não ser obrigado a trabalhar aos sábados, né? Por causa da guarda dos sábados dos judeus. Então, eles eram poupados dessas questões para que não houvesse atritos, né? Bom, e também que é importante, né? De entender também desse período que mesmo com essas isenções, né? E não querer ter esses problemas, o Império Romano querer ter problemas com os judeus, ou não provocar, né, uma revolução, assim, por assim dizer, também é importante entender que os judeus mesmo assim eram insatisfeitos com o Império Romano, né, e havia até pequenas revoltas, né, contra o Império Romano. Da mesma feita, era muito difícil para os cristãos lidar com a autoridade do Império Romano, né? No capítulo 12, que nós estudamos anteriormente, né? No 20, o apóstolo Paulo trata sobre como podemos tratar os inimigos, tendo em vista as autoridades que perseguiam já de certa forma, né, a igreja, né? Então, assim, já tinha como inimigo, né, a igreja. Então, vamos lá, vamos analisar esses versículos tendo isso como pano de fundo. Então, Paulo diz no verso 1 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bom, todos significa todo indivíduo, então não exclui ninguém, né? Crentes e descrentes. O motivo pelo qual devemos ser sujeitos às autoridades, a própria descrição diz, né, do versículo, eles são hierarquicamente superiores a nós. Não que sejam melhores, seus valores sejam corretos, né? Essas autoridades têm os valores corretos, mas elas ocupam uma função superior.
né? Toda autoridade humana procede de Deus, então é uma instituição dada, né, feita por Deus, e então desta feita ela traz a autoridade, né, de Deus. Isso vale mesmo que tenha sido estabelecido de maneira errada ou não. Exemplo, um golpe de Estado, né? Não sabemos ou compreendemos como Deus age mediante o estabelecimento das autoridades. Deus deu autoridade do céu para que Pilatos pudesse fazer o que fez com Jesus. Então, essa hierarquia, né, o fato de haver autoridades, as autoridades, esse posto de autoridades, ela é instituída por Deus. Nenhuma autoridade chega onde está sem que seja da vontade de Deus. Isso não significa que ela seja boa, isso não significa, né? Israel é um exemplo disso, que foi levado sob cativeiro, né? Então estava debaixo de uma autoridade como prisioneiro, né? Escravo. Então essa autoridade foi instituída por Deus, né? Inclusive para penalizar ali Israel. Mas o importante é entender isso, que toda autoridade é instituída por Deus. Então, ela leva em si, né, carrega em si a autoridade de Deus no posto, né, na posição em que ela está. Então, tá dizendo aqui para todos nós, todos precisam, né, entender que está debaixo dessa autoridade. No verso 2, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Bom, quando resistimos à autoridade, estamos nos opondo à ordenação de Deus. Paulo provavelmente se refere às leis boas, né? Até mesmo governos ruins, né? Governantes ruins podem fazer algo bom, né? Então nós devemos respeito a toda lei que é boa, respeito à autoridade dos governos. Por exemplo, não zombar, não xingar, né, não desrespeitar. Isso é uma forma de nós não resistirmos à autoridade. Pode ser também, né, por exemplo, você resistir à autoridade, ser também desrespeitar, né, no pagamento de impostos, né, querer subverter o governo, tomar o lugar do governo, também é uma forma de você resistir a essa autoridade, né, se opondo à ordenação de Deus. Quando desobedecemos às autoridades, atraímos condenação para nós mesmos, como ser presos, multados, né, e até mesmo processados, como por exemplo. Então, não é uma resistência simplesmente à autoridade, a gente está resistindo, se opondo, né, à ordenação de Deus, como está aqui. E no verso 3, nós vemos que, porque o magistrado não são para temor quando se faz o bem, e sim quando faz o mal, porque quer viver sem medo. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Então aqui no verso 3 está falando que o cristão deve ver as coisas acontecendo e ficar quietinho? Não. O governo pode ser bom ou ruim, né? Isso é um fato. Quando leis são passadas que vão contra a vontade, contra a lei de Deus, os cristãos são desobrigados a cumprir essas leis. Então, quando as leis são boas para manter a ordem, para proteger as pessoas, né? Temos aí exemplo de as regras de trânsito, né? E aí são regras para poder proteger as pessoas em caso de acidente, ela tenha mais condição de sobreviver, né, a um acidente e tudo mais, para andar sinalizado, né, enfim. São leis boas, são leis que organizam o trânsito, né, para que as pessoas evitem acidentes, né. Porém, quando as leis não são boas, aí fica diferente, né. Então, quando uma lei está ferindo, né, aquilo que a gente acredita, aquilo que está na palavra de Deus, então o cristão fica desobrigado de obedecer. Então, como está em Atos 5:29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, há um limite aí nessa autoridade dos homens, né? E o limite, ela é
não ferir a palavra de Deus. Outras situações é o cristão usar a lei a seu favor, né? Isso não é errado. Se o cristão percebe que está sendo prejudicado, injustiçado, ameaçado, ele pode usar da lei a seu favor, né? Dos seus direitos cívicos. Existe uma ressalva apenas nesse caso, que está lá em Coríntios, que no caso se refere a levar um irmão, levar o outro irmão, né, uma causa judicial. Então, a orientação de Paulo é que isso não aconteça, porque é um mau testemunho, né, da igreja. Podemos orar para que Deus remover governos? Podemos participar de manifestações pacíficas, legítimas, greves? Podemos, de forma respeitosa, né, tanto respeitando o governo pelo qual, né, o qual nós estamos protestando, né, mas isso é legítimo, é direito, então pode ser feito. No quarto versículo, que diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Ministro é o mesmo que diácono, aquele que serve. Então as autoridades é ministro de Deus para o bem. E o cristão não deve temer as autoridades, pois se fizer o bem, será honrada, né? Mas se fizer o mal, tema, porque não foi sem razão que Deus deu a espada, ou seja, o poder de força, né, para punir quem pratica o mal, né? É claro que Deus vai cobrar dessas autoridades o bom uso delas, né, no exercício de seus ofícios. Então, quem abusa da sua autoridade ou usa de maneira indevida, né, o seu poder de punir o mal, essa pessoa, ela será cobrada por Deus, né? Então, Deus não vê isso de maneira a ignorar, né, os abusos de autoridade. Bom, e então a gente não tem medo, não deve temer as autoridades, muito pelo contrário, né? E se isso está acontecendo é porque tem algum problema na exerção dessa autoridade ou na nossa compreensão do papel dela. E no quinto, está dizendo assim: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que isso quer dizer? A gente não deve obedecer às autoridades só porque a gente tem medo de ser multado, porque a gente tem medo de ser preso, tem medo de ser processado. Não. A gente também deve obedecer por dever da nossa consciência, quer dizer, pela compreensão, né, do bem que era essa obediência às autoridades, né? Como eu disse, não é uma obediência cega, é uma obediência crítica até mesmo, né? Na qual você vai ver se não fere um princípio cristão. Mas de repente não fira um princípio cristão, mas você não concorde, você tem meios, né, dentro dos seus direitos de se manifestar contrário àquela posição daquele governo. De toda forma, é devido o respeito, né, para com aquele governante, né, e exerça o seu papel de cidadão de se manifestar, né, contra daquele governo, aquela ideologia, enfim. Então, dentro dos nossos direitos, podemos fazer tudo isso. Do mesmo jeito que qualquer outra situação em que formos lesados, né, podemos utilizar dos nossos direitos, né? Então, é uma questão de consciência, porque a gente tem que entender, não cegamente obedecer. Essa consciência, ela é justamente a crítica acerca desses governantes, né, dessas leis, para que você obedeça conscientemente ou você se posicione conscientemente contrário, né, àquela lei que está ferindo, né, a palavra de Deus e a fé. Pois bem, no sexto, o cristão como cidadão debaixo do império pagavam impostos e... Desculpa, o versículo, vou ler o versículo 5, eu tô lendo a descrição.
o comentário. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então, eles são ministros de Deus também na administração dos recursos adquiridos, né, por meio de impostos. Então, os cristãos como os cidadãos, né, embaixo, né, do Império Romano, lá no tempo de Paulo, eles pagavam, né, os impostos. Mas por quê? Porque eles, são ministros de Deus, né, e atendem em tempo integral o serviço aos cidadãos. Isso é devido o salário pago a todo cargo magistrado, né, todo cargo público. Não é indevido, é devido, né? Eles estão ali servindo a nação, eles estão administrando os recursos do país, né? Todos os impostos recolhidos. Isso é devido, isso é correto, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. O problema está na deturpação, né, do que deveria ser, né? Aqui, conforme a palavra de Deus, pagar imposto é devido, né? Mas o que não é devido não significa que tudo de errado que é feito com os impostos, os desvios, a corrupção, Deus esteja conivente com isso. Esses magistrados, né, essas pessoas que recebem esses recursos serão cobrados por Deus pela forma em que eles conduziu e administraram esses recursos. Mas isso é a forma com que Deus coloca. E no verso 7, para finalizarmos aqui a exposição, paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o cristão, ele deve ver as coisas acontecendo e ficar quietinho? Não. O governo pode ser bom ou ruim. Quando as leis são... devemos ser justos e dar a todos o que é justo, pelo cargo de ofício e função que ocupa. O imposto, ele é devido, né? Se ele é alto, se ele é baixo, isso é outra questão. Se ele é bem aplicado, mal aplicado, isso é outra questão. O fato é que a palavra de Deus diz que é um imposto justo, ok? Então vamos para a aplicação. O que a gente aprende com esse texto aqui exposto por Paulo com relação às autoridades, né? Reconhecer, acima de tudo, os poderes humanos. Está Deus no céu, no seu alto e sublime trono, e ao seu lado Jesus Cristo, dotado de toda autoridade e poder. Então, acima desses poderes humanos está Deus, né? No seu alto e sublime trono, com Cristo reinando ali ao seu lado, dotado de toda autoridade. Nossa confiança não deve estar nos sistemas políticos que regem esse mundo e que estamos sujeitos. Nossa esperança deve estar em Deus e no seu governo, porque aqui na terra nós não vamos encontrar justiça, retidão, equilíbrio de forma nenhuma. Bom, honrar as autoridades, evitando os escárnios, as zombarias, o desrespeito. Ainda que a gente não concorde com o governante, né? Nós precisamos entender o respeito que devemos a ele, né? E conforme nós vimos aqui na palavra de Deus, né? Precisamos dar um exemplo de como ser um bom cidadão e exercer os nossos direitos, né? No que tange a escolha dos nossos políticos no momento de votar, né? E seja quem for eleito por ser uma autoridade instituída por Deus, devemos orar por elas, né? Para que vá bem, ou nos manifestarmos contrário, né? Com protestos legítimos, como a gente já viu. E também devemos orar pelos nossos governantes sem cessar, né? Perseverantes e pacientes, pois não encontraremos nos governos deste mundo o regime perfeito. Nós podemos até ver bons regimes de governo, todavia todos eles, né,
não são perfeitos, alguns muito problemáticos, e nós precisamos entender que é necessário uma oração incessante pelos nossos governantes. Enquanto o reino do Senhor Jesus não chega, né, em sua plenitude, porque ele já veio, que a gente possa usar os meios legítimos para leis justas e uma vida exemplar como testemunhando uma vida guiada por Deus, né? Sendo um bom cidadão. A igreja é a sociedade alternativa e o exemplo da igreja diante do mundo caído, né, até a vinda do Senhor. Então a igreja é um meio de mostrar como é um povo governado por Deus. Então ela deve, esse é o papel da igreja, ser um testemunho, né, de sociedade alternativa, né, para um mundo caído. É isso. É meio político, mas é necessário. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e entendemos que toda autoridade é instituída pelo Senhor, portanto deve ser honrada, deve ser respeitada. Ó Deus, sempre analisada à luz da palavra, e devemos, quando nos opomos a ela, Senhor, entender que devemos usar os meios legítimos para nos manifestar contrários, Senhor, a essas autoridades. Que o Senhor abençoe o nosso país e todos aqueles que o governam, ó Deus, para que possamos, na medida do possível, Pai, trazer para o país a bênção do Senhor, né, com leis justas e com governos que governem, ó Deus, com seriedade, com justiça, ó Deus, e com integridade. Nós te agradecemos pela tua orientação, no nome de Jesus. Amém.